Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje um grande assunto, um interessantíssimo assunto com um dos maiores cientistas do Brasil na área de genética e medicina do esporte, professor Rodrigo Dias. Vou chamar ele agora para conectar com a gente. Vai contar a trajetória dele como pesquisador, vai contar a história dele como um grande cientista que estudou muito sobre o assunto da obesidade, estudou muito sobre o assunto da genética e medicina do esporte e vai trazer para a gente algumas reflexões a respeito disso, tá bom? Vou chamar aqui o professor Rodrigo. IGD. Professor Rodrigo, tudo bem com o senhor? Cheguei. Tudo Ah, certo? uma alegria enorme estar aqui com você, tudo certo. Obrigado pelo convite, muito legal. Eu que Ó quem tá aí, agradeço. ó quem tá aí, Wesley. Ah lá, ó. Já apareceu, já. Aí, ó, tá vendo? Que Os legal. filhos estão os primeiros a aparecer. E aí deles se não aparecer aqui, hein? E se sair no meio do caminho também, depois nós vamos ter chamada depois, hein? É isso daí. Se não Muito bom. aparecer, eu não volto mais pro Maranhão para continuar criando eles, hein? Ah, tá lascado, eles estão lascados. O professor estava falando aqui, fazendo uma abertura antes de conectar com você, que hoje a gente vai ter a oportunidade de estar conversando com o professor Rodrigo Dias, na minha concepção, e tenho todos os motivos para afirmar, é um dos maiores cientistas que o Brasil tem, numa determinada área, é óbvio, a gente precisa saber que precisa, e que está experienciando, depois de tanta ciência de laboratório, está experienciando uma nova fase da vida e a gente vai tratar a nossa live hoje percorrendo esses caminhos, tá bom? 19h08 em ponto, podemos começar? Deixa eu ver aqui se é 19h08, porque eu gosto de ser preciso. 19h08. Depois eu explico por que 19h08. Algumas pessoas estão me perguntando. Tem um segredo numerológico por trás. Vamos lá, professor. Boa Vamos lá. noite. Obrigado pelo convite. Por favor, dê as boas-vindas aí para a galera que já está conectada e vamos começar a bater um papo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, uma grande pessoa que eu tive a oportunidade de ensinar e também aprender muito, né? Isso é muito importante para a gente entender que a relação entre dois seres humanos é sempre uma troca, né? A gente nunca só ensina, a gente nunca só dá, nem nunca só recebe. É sempre um vai com um retorno. Então, a gente tem uma longa história, né? De amizade, de relação profissional, de relação social, que a gente vai conversar um pouquinho. E é isso daí. Muito bom estar aqui com você, para a gente trocar figurinhas mais uma vez na nossa vida. Excelente, professor. Lembrar que a gente tem uma galera ao vivo. Galera, pessoal que está ao vivo aí, fica à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta que entenda pertinente, fica à vontade. À medida do possível, eu leio aqui e transfiro para o professor, tá bom? Só para a gente dar um ensejo, eu falo professor porque eu tenho um enorme respeito pela posição que você sempre esteve a respeito das principais oportunidades que a gente tratou junto. Então, você sempre foi, e na minha cabeça sempre será o professor. E é óbvio que à medida que a gente vai desenrolando aqui, como você disse, houve momentos que talvez esse papel tenha trocado temporariamente por alguns motivos. Mas vamos lá. Rodrigo, conta para nós aí, até para a galera se situar, quando que a gente se conheceu, como é que foi? Você lembra disso? 2004, 3 ou 4? 2003. 2003, né? 2003 eu estava chegando no Instituto do Coração de São Paulo para iniciar o meu doutorado. E aí, na ocasião da minha vinda, que eu vim da Unicamp, né, de Campinas, eu fui convidado para ministrar 2 disciplinas na residência profissional dos alunos que estavam adentrando a unidade de reabilitação cardiovascular e fisiologia do exercício. Olha Chique, só, chique. que Chique. nome, hein?
E você apareceu como um dos alunos, né? Primeiro como estagiário, se eu não me engano, você passou pela unidade como estagiário, não? Fui direto para o aprimoramento. Direto. Mas você fez prova no primeiro ano, não passou, faltou Isso. currículo, e no Faltou segundo currículo. ano você melhorou o seu currículo e voltou e entrou e passou. Né? Isso. Você foi o primeiro lugar, né, na prova, não foi isso? Nos 2 anos eu passei em primeiro na prova, só que no primeiro ano o currículo não encaixava. Eu fiquei em sétimo, colocado de É. 6 vagas. Só falar para a galera, são 6 vagas para entrar num curso que veio o Brasil inteiro competir, né? E aí no segundo Aí, ano eu me organizei e passei em primeiro. muito bem. Aí, ó, tá vendo só? O menino é um fenômeno. Não é nada. Eu acho, só para fazer um parênteses aqui, eu acho que as coisas que existem protocolos para ser seguidas são tão fáceis. Você tem que preencher as exigências do protocolo. Vai e preenche, não tem erro. Na minha cabeça é tão mais simples quando tem regra, porque você segue a regra. Agora, quando a gente está embrenhando um lugar que não existe regra, é um mato ainda que precisa ser carpinado, eu vejo muito mais complexo. Então, sempre que eu tive a oportunidade de estar em lugares que existiam regras, por exemplo, na última experiência que nós tivemos juntos de escrever a dissertação que você me ajudou, cara, eu peguei a BNT, falei, cara, tem que seguir isso aqui? Vou seguir, ué. Perfeito. É tão difícil? Falei, não, é ao contrário, na minha cabeça é tão fácil. Bom, continua aí. 2004 a gente se conheceu, 2003 para 2004 lá no INCOR. E aí você ficou um ano na residência como meu aluno, né? Foram 2 disciplinas, disciplina de bioquímica, disciplina de genética, que eu dava naquele momento. Isso. Você foi um menino que sempre se destacou e, além disso, me provocava muito, né? Me provocava muito. Com Eu não respeito, né, esqueço, professor? eu não esqueço do dia que eu fui almoçar com vocês e você me falou assim, professor, eu posso te dizer uma coisa? Eu falei assim, pode, claro. O senhor é muito bom no que o senhor faz, mas ninguém te conhece. O senhor precisa aparecer mais. Eu lembro disso. Eu não me recordo com exatidão o que passou pela minha cabeça na hora, né? Mas eu lembro mais ou menos, rapaz, que rapazinho ousado esse moleque, viu? E aos pouquinhos foi caindo a ficha, né? Eu fui entendendo, compreendendo que o que a gente fazia era realmente algo muito, muito grande, muito extraordinário. E que Exato. realmente precisava ter uma visibilidade maior, né? Naquela época, quando a gente pensava em visibilidade, ainda tinha muita questão do ego e da vaidade, né? Do querer aparecer, do querer mostrar que quem está por trás daquilo tudo, olha, sou eu, olha, é você, né? Mas é algo comum, é algo natural do ser humano e que, na verdade, o tempo vai passando, a gente vai vendo que Mas deu certo, cara. é tudo bobeira. Não, mas deu certo. Na verdade, eu te provoquei não para que você aparecesse. É que na época, talvez o seu entendimento foi esse. Mas na minha cabeça, eu não concordava que aquela quantidade de informação tão preciosa morresse ali. Ou ficasse ao conhecimento apenas de uma sociedade científica. Eu falei, mas não é possível. Todo mundo tem que saber que isso aqui é feito. De fato, a ciência tem que servir para alguma coisa que tem uma aplicação. Vamos aproveitar e entrar nessa história aí. Então, a gente se conheceu, você estava iniciando seu doutorado. Doutorado. Uau, E você doutorado, sua residência. eu minha residência no INCOR, né? E aí, como é que você fez para chegar no doutorado? Conta um pouquinho essa história antes. Por qual caminho? Você fez um doutorado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O que você fez antes disso? Mas foi um doutorado sanduíche, né? Na verdade, eu estava matriculado pela Unicamp, pelo Instituto de Biologia, Departamento de Fisiologia e Biofísica da Unicamp, na área de biologia molecular, genética.
né? Eu tive a oportunidade de, na graduação dos meus 5 anos de faculdade, de graduação, eu fiz 4 anos de iniciação científica num laboratório de cardiologia, né? E aquele momento de dedicação a não só cumprir as disciplinas da grade da faculdade, né? De você se debruçar sobre um tema, arrebentar de estudar, aquilo ali provocou demais provoca demais a mente da gente, né? A gente sai daquele basal da universidade, da faculdade, de fazer provinha, ficar preocupado com se vai passar na prova ou não, né? E aí nessa brincadeira, quando eu terminei a graduação, eu fiz a prova do mestrado, né, lá no Instituto de Biologia. Na época, a proposta era estudar tecido adiposo, né, obesidade. Tinha um projeto fantástico, lindo, maravilhoso. E aí fiz a prova, passei na prova, fui para a entrevista. Na entrevista fizeram uma análise do meu currículo e viram que o currículo era legal. E falaram assim, olha, se você quiser pular o mestrado e ir direto para o doutorado, sinta-se à vontade, né? E aí eu fui na época era o comecinho desse doutorado direto, da possibilidade de se fazer um doutorado direto, né? Pular mestrado. Eu fui um dos primeiros alunos ali na universidade, né? A ter essa oportunidade. E aí nessa brincadeira, no meu primeiro ano do doutorado direto, né? A minha orientadora olhou para mim e disse assim que a Unicamp tinha pouco. Ela relembrou isso essa semana que eu estive com ela. Olha isso, hein? E você estava junto. Você a conheceu, a professora Dora, né? Incrível. Ela falou assim que o que a Unicamp tinha para me oferecer era pouco perto da minha vontade, da garra que eu tinha em querer ultrapassar as barreiras do possível, né? E realmente, essa é uma característica que eu realmente vejo cada vez mais. A minha necessidade em fazer aquilo que é julgado como o impossível, como o inexecutável, né? Contanto que depois nós vamos entrar num assunto aí da ciência da vida, né? Um pouquinho. Então, fiz o doutorado direto, matriculado pela Unicamp, porém todo desenvolvido no Instituto do Coração aqui em São Paulo, né? Hoje eu estou em São Paulo, não estou no Maranhão. E aí eu fui para a área de genética. Coisa mais doida do mundo, coisa mais louca. Eu falei, meu Deus do céu. Assim, quando você vê o exercício, o treinamento físico produzindo, resultando em alguma coisa na casca, né? Como eu digo na casca, é assim, você vê uma pessoa sobrepeso, submetida a um rígido programa de treinamento físico, né? Ela emagrece, ou seja, você vê o resultado na casca. E aí na minha faculdade inteirinha eu fui lá olhar o que acontecia numa curiosidade absurda, bioquimicamente, dentro das células, né? E entender o que se passava dentro das células. Para compreender aquele reflexo do que acontece lá dentro na casca do ser humano. E passei a minha faculdade inteira louco, vidrado, tentando investigar e compreender, né, essa maquinaria complexa que existe lá dentro do nosso corpo. E aí, quando eu fui para pós-graduação, eu falei assim, agora eu quero entender o que comanda essa maquinaria, essa parte bioquímica, né, que está dentro da célula. Daí a genética. Aí você desce no fundo do poço em termos de complexidade da coisa, né? Aí foi quando eu investi tudo. A gente nunca teve genética na faculdade. Eu fui estudar sozinho.
sozinho, comia os livros de genética. Minha mesa era uma loucura. Eu tinha uma mesa dessas de plástico, bem sem vergonha mesmo. Se você apoiasse assim, ela abria as pernas. Aquele peso em cima de livro, era paper para tudo quanto é lado. Nossa, tinha hora que eu estava estudando genética, tinha hora que eu estava na cardiologia, tinha hora que eu estava no exercício físico, na fisiologia do exercício. E aí na cabeça vai juntando, montando aquele quebra-cabeça e no final das contas eu consegui pensar um projeto fantástico, né? Fantástico. Quando eu vim apresentar no Incor para os bambambãs, os caras olharam e falaram assim: quem que te ajudou a pensar isso? Ah, eu estufei o peito, falei assim: ninguém. Foi só eu que pensei isso sozinho, né? Aí um deles foi lá virou assim, foi no computador assim, deu uma olhada no PubMed, falou assim: não tem nada sobre isso na literatura. Pode juntar suas coisas e vir embora para São Paulo, que agora você é um doutorando sanduíche oficial do Instituto Coração. Muito bom. Portanto que, olha só, a descoberta, né, o resultado dessa tese de doutorado ganhou, em 2008, o prêmio de maior pesquisa na área de cardiologia no Brasil. A descoberta. Na área de cardiologia, na área médica, não é? Claro. É uma sub-área da medicina. É. E qual que é a sua formação? Conta para nós aí. Eu sou médico. Você sabe, a nossa formação é com muito orgulho em educação física, né? Somos formados em educação física. Muito bom. Não precisa ser médico para fazer sucesso e investigar e ter a possibilidade de estudar, investigar e fazer pesquisa na área de medicina, né? E me diz uma coisa, Rodrigo, aí depois você fez doutorado, você fez mais alguma coisa depois? Conta pra galera aí. Quando eu terminei o doutorado, eu já emendei no primeiro pós-doc, né? Pós-doutorado. Esse primeiro pós-doutorado, tem uma pessoa que está aí ó, na live, a Silvia. Silvia, um beijo para você. Essa mulher foi uma pessoa que esteve ao meu lado aí durante do meu primeiro pós-doc. Se eu não me engano, durou 4 anos. Um pós-doutorado ele dura 2, né? Como era, eu coordenava uma pontinha de uma parte de genética de um projeto temático, né? Eu tive a possibilidade de fluir um pouco mais, né? Eu fiquei, se eu não me engano, 3 ou 4 anos no primeiro pós-doutorado, né? Foi na área de genética e cardiologia, hipertensão especificamente. E num segundo, em paralelo a esse primeiro pós-doc meu, eu não deixei de fazer pesquisa na área de medicina do esporte, de fisiologia do exercício. Eu tinha um pé na cardiologia, que era o meu primeiro pós-doutorado, mas eu tinha uma linha de pesquisa em paralelo, né, direcionada a investigar a relação entre genética e exercício físico. Na verdade, responsividade ao treinamento físico. Para quem não sabe o que é isso, de uma forma bem simplificada, quando você pega um grupo de pessoas, imagina 10 hipertensos, 10 obesos, com o mesmo grau de obesidade, e submete essas 10 pessoas a um programa de treinamento físico igualzinho, para todo mundo. E lá no final, você tem aquele indivíduo que se tornou, né, slim, você tem aquele outro que está obeso do mesmo jeito, e você tem aqueles vários intermediários entre o que melhorou 100%, exagerando, né? A gente sabe que não é bem assim. O que melhorou 100% e o que continuou
obeso da mesma forma. Você tem aqueles indivíduos intermediários. Aí você olha para aqueles 10 indivíduos e fala assim, mas meu Deus do céu, a alimentação estava sendo controlada, né? O programa de treinamento físico foi igual para todo mundo. A gente sabe que não é igual, né? É relativo, mas só para ficar mais claro aqui, né? Por que que o Joãozinho respondeu em 100%, o Zezinho não respondeu nada e os outros 8 ficaram aqui em respostas intermediárias, né? Então, o que explica isso, pelo menos em parte, é a genética, né? É o DNA que está lá controlando essas respostas fisiológicas do organismo da gente, né? E aí, minha vida inteira na parte dessas investigações científicas foi relacionado a isso. Você sabe disso, você participou disso por algum tempo. E aí terminei o primeiro pós-doutorado, eu não me lembro se foi no primeiro pós-doutorado, foi no primeiro. Estava no finzinho do primeiro pós-doc, na genética e hipertensão, e um pezinho na genética e medicina do esporte, né? E aí foi quando a gente teve a oportunidade de fazer aquela segunda grande descoberta, também inédita, né? Usando um chip de DNA, na verdade era um chip de RNA, para analisar a velocidade de transcrição gênica, de velocidade que os genes trabalham no organismo da gente, né? Aí nessa brincadeira fizemos uma segunda, essa foi uma coisa de louco, né? A segunda descoberta. E essa segunda descoberta rendeu aí para nós o maior prêmio da ciência no Brasil. Foi o Prêmio Jovem Cientista. Em 2012, dia 18 de dezembro de 2012, nós estávamos onde? Em Brasília, beijando a tia Dilma. Dia 17, na verdade. Dia 17 nós estávamos lá naquele coquetel, lembra? Lembro. Dormimos e no dia 18 acordamos no Palácio do Planalto, não foi isso? Foi isso mesmo. Incrível experiência. Fenomenal. Emocionante. Quem quiser ver, tá onde essas imagens? Está no seu Facebook? Tem no YouTube. YouTube é só colocar Prêmio Jovem Cientista 2012. Tem a cerimônia completa, né? Legal. E no YouTube tem vários pedacinhos em vídeos, né, que foram feitos posteriormente. Caramba, 10 anos. Vai fazer 10 anos. Uma década já. 18 de dezembro. Perfeito. Que loucura. Loucura. Muito legal. E aí depois do primeiro pós-doutorado, eu fiz o segundo pós-doutorado. Depois do segundo pós-doutorado, terceiro pós-doutorado. E depois do terceiro pós-doutorado eu me aposentei. Segura aí. 2017. Segura aí. Já se aposentou, segura aí. Professor, uma pergunta. Você estudou muito as duas coisas que a galera discute muito, né? E você deu alguns exemplos, deu um exemplo muito concreto do quanto a genética pode contribuir. Na verdade, não é de quanto, né? É de como ela contribui em alguns processos que para uns mais, para outros menos. Você consegue trazer isso para um número? Quanto que a genética representa numa resposta ao treinamento físico? Impossível. É impossível você conseguir mensurar o papel da genética, o papel do ambiente e colocar um percentual de contribuição. Isso daí vai variar substancialmente na questão da característica que está te interessando. Por exemplo, se é curar uma hipertensão, né? Se reduzir a obesidade de um grupo, né? Se é hipertrofia muscular, se é ganho de capacidade cardiorrespiratória. Em cada um desses fenótipos, a gente chama de fenótipo, né?
em cada um desses fenótipos de interesse, você tem uma contribuição X da genética, X do ambiente. Né? E para você calcular isso... Não tem como. Não, tem algumas estimativas, né, que se faz, mas quem estuda mesmo genética sabe que essas estimativas representam ali alguma coisa, mas não tem precisão, né? Até porque não depende de um gene, né? Para que você configure uma resposta como um todo, não é? Quando a gente fala de capacidade cardiorrespiratória, quantos genes que modulam esse ganho, né? Esses fenótipos todos são características fisiológicas do nosso organismo chamadas características poligênicas. São controladas por inúmeros genes e cada gene tem um percentual de contribuição naquele fenótipo, entendeu? E ainda esse percentual de contribuição sofre variação se a pessoa tem uma mutação naquele gene ou não. Então, resumindo, para de especulação. Ou seja, eu já vou resumir aqui um dos motivos pelo qual, né, eu me aposentei precocemente. A obra de Deus, ela é incompreensível. E a gente fica aí tentando forçar a tampa da caixinha para olhar lá dentro e descobrir como que a coisa funciona. Adorei. Força a tampa para ver se você olha. Você pode até olhar, meu irmão, mas você nunca vai saber tudo que está lá dentro. E o engraçado é assim, ó, tem uma plaquinha aqui, quando você está ali forçando a tampa, tem uma plaquinha aqui, que na verdade eu não sei se ela está escrito numa língua que é compreensível para a gente, ou se a gente faz questão de não ler o que está escrito na plaquinha, que é assim, ó, tenta forçar a tampa para você ver o presentinho que você vai ganhar. Ai, meu Deus. E aí a gente naquela ânsia, né, de suprir o ego e a vaidade de descobrir coisas inéditas para ser considerado o bambambam, o gostosão, né? E aí você esquece, vê que a plaquinha tá ali. Essa plaquinha, eu lembro que toda vez que eu estava forçando a tampa da caixinha para olhar lá dentro, a plaquinha estava ali, né? E na verdade eu não sei se eu fui ler e não consegui ler, era uma linguagem incompreensível, né? Estava escrito em árabe, sei lá, né? Uma outra língua. O Rodrigo está dizendo, aí um amigo nosso está dizendo que a vida dá sinais. É isso aí. Né? Estava em hebraico, eu não sei. E aí só sei que eu olhava a plaquinha e falei assim, sai pra lá, plaquinha, e ficava lá forçando, né? E aí depois que eu me aposentei, eu fui olhar a plaquinha, ler o que estava escrito, e ali estava escrito, né? Que a obra de Deus, ela é incompreensível, e quem se mete a fuçar e tentar ultrapassar o limite da compreensão, recebe um presentinho. Foi o presente que eu recebi. Muito bom. Resumindo essa parte da história, a gente dizer que existe de fato uma participação da genética para que a gente possa ter resultados positivos ou não. No caso aqui, vamos falar da obesidade. Existe, mas que isso não é por completo o mais determinante do resultado, correto? Como que é? Repete. A genética tem uma participação, tem uma contribuição importante nos resultados todos, no exemplo que você trouxe da obesidade, não é? Mas que ela não define por completo o resultado, ela depende de diversos outros fatores. De jeito nenhum, de forma nenhuma, né? Nada é determinado único e exclusivo geneticamente. A não ser algumas raras doenças genéticas, né? Que você não precisa
do fator ambiental para que aquilo se expresse no organismo da pessoa, né? Aí é um caso à parte. Mas para as questões que mais provocam e que preocupam a sociedade hoje, que são as doenças cardíacas, né? A obesidade, tudo isso daí sempre vai ser um mix entre ambiente e genética. Fala pra gente o que é ambiente. Quando você fala a palavra ambiente, o que diz respeito? Só para ficar claro para a galera aí. Comportamento, né? No caso da obesidade, dieta, alimentação, exercício físico, né? Como que você trata o seu organismo. Isso daí é fundamental nessa questão, né, do fenótipo de obesidade, especificamente, que é o que você está colocando em pauta, né? Isso. Muito Muito bom. Quando bom. eu falo ambiente, é isso, né? Tá. A gente no método Mapas, professor, a gente sugere 5 pilares que a gente entende que são parte do caminho ou as principais contribuições para a nossa saúde como um todo. A gente nunca fala de emagrecimento no método Mapas. A gente fala que emagrecer é a consequência de um corpo saudável. Ou ir em direção ao corpo natural é estar magro. Um corpo natural não é obeso. Então, os 5 pilares que a gente põe é o movimento, tem a ver com exercício físico. Por isso que é um acrônimo, né? Mapas. Movimento, alimento, pensamentos, alegria. Por trás da alegria, professor, a gente colocou o amor e a alma. E o último pilar do Mapas é o sono. Qualidade de noites bem dormidas, né? Organização do sono. Sim. A gente entende que esses 5 pilares são os mais contributivos para uma saúde plena, né? E eu poderia dizer que esses 5 pilares compõem boa parte do ambiente, como você disse, comportamental, para caminhar em direção de uma saúde. É isso? E a genética está ali esperando essa contribuição do ambiente. Perfeito. Nesses últimos detalhes do mapa é movimento, alimento, Pensamento, alegria, amor e alma, que é o A. amor e alma e sono, né? Isso daí a gente toca um pouquinho nesse assunto na segunda parte da nossa conversa. Até agora nós fomos racionais, retilíneos na ciência, né? Perfeito. Daqui a pouquinho a gente entra no... Não, mas vamos aproveitar. Não vamos deixar esfriar não, tá bom assim, vamos já entrar nesse negócio. Me diz uma coisa, em algumas palavras aí do seu discurso, você falou de aposentadoria, tá bom? Mas eu sei que uma vez você me contou, algumas vezes que eu presenciei algumas das suas palestras, você toca num assunto interessantíssimo que parece ser o principal, eu vou dizer assim, estupim para que você fosse em direção racional, essa alta performance que você tem em relação à sua entrega hoje. Por que eu estou falando isso? Eu lembro que você contou uma história a respeito do seu sogro lá atrás e teve um episódio que aquele episódio te provocou e muito provavelmente foi um dos elementos, porque eu posso dizer vários aqui, eu conheço seus pais, eu sei que ali, Nossa Senhora, os dois também são alta performance, né? Porra, conversando com a sua mãe, depois eu vim para casa dando risada, ela mostrando o agachamento dela, uma pessoa de 66 anos com uma competência física, com uma qualidade, você olha e fala, cara, não é possível, ela parece uma pessoa de 50 muito cuidada, e tem 66. Então, eu acho que você tem excelentes referências de pai e de mãe para alta performance, mas teve um episódio aí, conta para nós esse episódio que é engraçado. Você gosta, né? Você gosta de colocar em evidência. Eu fui um adolescente muito problemático, né? Dei muito trabalho para os meus velhinhos, né? E aquele negócio, santo de casa não faz milagre, né? Não adianta pai falar, não adianta mãe falar. Minha avó me levou até na benzedeira, não adiantou nada, aquela fumaça. Eu lembro da velhinha balançando um negócio assim na minha frente, assim, fazendo saía fumaça para tudo quanto é lado. E aí
queria nada com a vida. E aí, de repente, eu arrumei uma namorada. E o pai dessa namorada, depois de mais um vestibular que eu prestei e não passei, ele já não gostava de mim. E aí ele me chamou de vagabundo, né? Ou seja, todo mundo colocou a arma na minha cabeça, né? Mas ninguém teve a coragem de puxar o gatilho, né? E esse homem veio e puxou todos os gatilhos de todo mundo que estava me cercando. Pai, mãe, família, avó, todo mundo que falava na minha cabeça e tentava me direcionar, né? E esse gatilho aí foi o que me fez virar 180 graus e falei assim, agora eu vou mostrar para esse homem quem é um vagabundo, né? E aí deu no que deu. Cheguei aí no ponto que cheguei, meio sem nem imaginar, né? Nem imaginar. Como que a gente poderia imaginar que um professor de educação física ganharia por 2 vezes o prêmio os 2 maiores prêmios da ciência brasileira, né? 3 pós-doutorados. Na hora que eu olhei para tudo isso, eu falei assim, né? Para quê? Não, vamos lá. Eu acho que teve a sua contribuição, teve o seu. É importante dizer que a contribuição que você deixa, e isso foi um plantio que você está colhendo frutos até hoje, não é? Eu acho que o principal fruto, se você me permite já o comentário te conhecendo, foi a clareza que você adquiriu depois de tudo isso, não é? Não, isso daí eu não tenho dúvida. Hoje eu não tenho dúvida, Vlad, que o universo me permitiu viver tudo isso, passar por tudo isso, para que eu me tornasse uma pessoa preparada para fazer o que eu faço hoje. Né? Hoje o que mais as pessoas me dizem é assim, mas meu Deus do céu, como que você larga tudo, né, para cuidar de pessoas, e são pessoas que não têm futuro na vida, são pessoas que não vale a pena você investir. De cada 300 que você fala, que você vai lá, de nhenhenhê na mente deles, quantos que você salva? Eu falo, 1, 2, tá vendo? Tá vendo para quê? É muita frustração. Mas a genética, olha que coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Passei 18 anos da minha vida dedicados à ciência. Desses 18 anos, 13, 14 anos lendo código genético e recebendo uma frustração atrás da outra. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Os 2 prêmios, né, que foram os acertos, não é mesmo? Foi assim, foi um acerto em 200 erros. Né? Ou seja, foram 200 frustrações para um único momento de glória. Então a ciência me ensinou, né, a ver e a viver a frustração como algo natural. Então hoje as pessoas dizem assim, e se um desses filhos seu, né, que você tem aí esses, eu vou ser bem claro, né, bem claro do jeito que eu ouço, eu não vou ficar amenizando não, um desses ex-bandido que você cuida, de repente te trai e volta a ser bandido. Eu falo, eu vou piscar, olhar para ele e falar assim, que Deus te abençoe. Um beijo, tchau, viro para cá, o próximo. A ciência continua. A ciência continua. Entendeu? Quantos genes eu não fui lá estudar e de repente ela me deu um tapa na cara e falou assim, não, esse não é o caminho, não, aqui tá errado. Isso não quer dizer nada. Abraço, próximo. São 29 mil genes. 29 mil genes. 29 mil. Né? Eu dei um tiro em 2 lá e acertei os 2. Vamos lá, você começou a contar essa história aí dessa fase que você está.
Quando que foi a virada? Que você falou, cara, chega de ciência de laboratório e vamos para uma outra coisa. Quando que você tem uma data, você fala, porra, esse dia foi o dia. Não, não tem um marco, não. Não tem um marco, não. Foi algo... Uma transição dessa não tem como ser do dia para a noite. É Não foi impossível. traumático, foi natural. Não, é impossível, né? Ninguém vira a chave dessa forma do dia para a noite, né? Então, foi lá por volta de 2014, fim de 2014, 2015, que eu comecei a olhar para tudo e falar assim, peraí. Opa, calma. Onde que isso daqui vai dar? Onde que eu vou chegar com isso tudo? Né? Para quê isso tudo? Na época eu estava ganhando dinheiro pra caramba com palestra, com curso. Tinha acabado de ganhar o prêmio, né? O Jovem Cientista 2012, 2014 você estava voando, né? Tava voando. Eu até falo que eu deixei de ser um cientista, era 40% cientista e 60% Marqueteiro. vitrine. Eu fui vitrine. Eu fui vitrine da Fundação Roberto Marinho e do CNPq. Legal. Né? Eu tava com tudo quase pronto para ir embora do país. Fazer um segundo pós-doutorado fora. E eles me chamaram e falaram, não vai. Não vai, você sabe aproveitar as coisas, você sabe, né, elevar o nome das instituições todas. Fica que a gente banca você para você viajar o Brasil inteirinho fazendo palestras. Nossa, 2013, eu vivia no aeroporto, cara. Eu vivia em aeroporto. Eu não lembro um fim de semana que eu não viajei em 2013. E quando eu passava o final de semana, era porque dia de semana eu já tinha viajado. Né? E aí eu comecei a ver tudo isso, eu falei assim, não acho. Mas eu não tinha clareza, sabe? A clareza de compreensão de que não vale a pena, para que eu vou continuar fazendo isso? Suprindo o meu ego, a minha vaidade, ganhando dinheiro. Eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Né? Foram surgindo umas luzinhas assim, sabe? Uma aqui, como diz lá no Maranhão, uma aqui, uma lá, outra acolá. Aí, até 2017, eu falei, em 2017, eu fiz uma análise de tudo que eu tinha na minha vida ainda, rabo preso com pesquisa, com verba de recurso de pesquisa. Eu falei, você quer saber? Em 2017 finaliza tudo. Mas teve uma frustração em 16, né? Que foi na Olimpíada. Você fez um desenho de um estudo incrível que conseguiu material até de fora para fazer estudo genético com os atletas. Não teve uma história dessa? Eu estruturei um projeto para o governo federal, né? Projeto lindo, maravilhoso, o DNA do Brasil, né? E era um projeto de alguns milhões de reais, né? Fiz parceria com a empresa norte-americana que produz o chip que lê o código genético, né? Com empresa canadense, tudo. E aí, quando a Dilma ganhou de 2014 para 2015, que ela se reelegeram, né? Em 2015 de novo, para o seu segundo mandato. Aí anunciaram aquela crise, lembra? Aquele rombo dos cofres brasileiros, que não sei o quê. Aí foi tudo por água abaixo, o projeto, né? Mas assim, mas eu vou falar para você, não é esse o motivo, não. Isso não me frustrou, não. Sabe? Não foi por isso que eu resolvi largar o mundo da ciência, né? Foi não. Era o que eu estava sendo preparado mesmo para acontecer na minha vida, né? A cumprir o que estava escrito na plaquinha que eu nunca parei para ler. Essa plaquinha, a galera tá curioso para saber o que está escrito na plaquinha. Porque a hora que eu ver a plaquinha, eu já vou falar, aí eu não vou mexer.
E aí, conta pra nós. 2015, 2016, 2017. O que aconteceu em 2017? Conta pra nós aí. Então, aí em 2017 eu falei, eu vou parar de trabalhar. Vou me Quanto você aposentar. tinha? 5 anos 40, atrás? 40 40, anos. 40 Óbvio que você anos. tinha feito uma leitura financeira e entendia que dava. Claro, Óbvio. né? Não dava muito bem, não. Sabe? Eu ia ter que continuar, mas assim, o cálculo foi genético, foi cirúrgico, né? Eu não ia dar um tiro, né? De olhos fechados. Fiz as contas, tudo direitinho, falei, dá. Não pago aluguel, tenho meu apartamento em São Paulo, tudo, e vou fundar uma ONG em São Paulo, vou passar o resto da minha vida ajudando as pessoas, né? Mas eu ia ter que continuar uma vez por mês dando aula em cursos de pós-graduação. Eu dei aula em mais de 15 cursos de pós-graduação, né? E um curso de pós-graduação, você dá aula num fim de semana inteiro, pagava 2.000, 2.500 reais. Pensei, vou fazer para complementar a renda do mês, né? E, tá bom, vou parar, não quero nem saber. Não tem filho para criar, não tem rabo preso. Não tinha, agora você tem um monte. Hã? Você não tinha filhos, agora você tem um monte. Vai contando que vai chegar. Então, aí, em 2017, eu fui fazer palestras em universidades federais no Nordeste. E quando eu fui para o Maranhão, no Maranhão, o pró-reitor de pesquisa da UFMA, junto com outros 2 professores da UFMA, né? O Mário. UFMA, Universidade Federal do Maranhão, né? Federal do Maranhão, Eu fui fazer palestra lá em abril de 2017, o ano que eu ia aposentar. No final de 2017 estava tudo certo, né? E o professor Mário e o professor Emerson Silami juntaram lá, fizeram um complô junto com o Deixa eu Fernando só ajudar. Carvalho. Deixa eu só ajudar. Professor Emerson Silami é um dos maiores fisiologistas do futebol brasileiro e do mundo. Professor Emerson Silami é um dos maiores fisiologistas do futebol profissional do Brasil e do mundo. Continua. Seu amigo, né? Seu amigo. Falei com ele as 2 semanas atrás, agradecendo porque tinha feito 5 anos que ele tinha me levado para o Maranhão. Olha isso, hein? Legal. Fui agradecer o Mário, fui agradecer ele, só o Fernando, viu, o pró-reitor da UFMA. Bom, voltando. E aí, nessas minhas 2 palestras que eu fiz em abril de 2017 no Maranhão, eles me convidaram, eles me cercaram e falaram assim, a gente quer que você venha embora para cá. Eu falei, você é doido da cabeça. Nem sonho, né? Mas por quê? Eu falei assim, porque eu vou me aposentar. Aí os 3 arregalaram os olhos e falaram assim, mas você não tem idade para aposentar. Eu falei assim, não, mas eu estou me aposentando por conta própria. Desta carreira, né? Vou trabalhar em outro. Aí o que você vai fazer da vida? Eu falei, vou fundar uma ONG em São Paulo e vou passar o resto da minha vida ajudando outras pessoas a experimentarem os grandes palcos da vida, né? Porque eu já subi em todos, eu não tenho mais vontade de subir em nenhum, né? Agora eu vou descer, ficar lá embaixo, só dando tapinha na bundinha. Tapinha na bundinha. Empurrando e mostrando, direcionando as pessoas, né? Olha, vem pra cá, então, já que você não quer, a gente contrata você como professor titular visitante. É o maior salário da universidade, né? Um professor para chegar e tem que ficar 20, 30, 20, 25 anos lá dentro para chegar nesse patamar, né? E aí você vem, fica aqui com a gente contrata você por 2 anos. Falei, não, obrigado. Quer não. E aí depois a conversa foi esquentando, né? Eu parei para refazer aquele cálculo. Não preciso mais ficar... Aí depois disso é 100% dedicação exclusiva à causa social.
Não preciso ficar nem perdendo tempo em fim de semana dando aula, né? Para comprar um pacote de arroz e feijão a mais. Pensei um pouquinho, juntei minhas... Faz o contrato que eu tô indo embora pro Maranhão. Aí foi quando eu juntei minhas trouxinhas. 23 de agosto de 2017. Eu tava lá assinando o contrato. Maranhão. Incrível. Fui embora de mala e cuia. Daqui 2 anos eu volto e coloco em prática a minha ONG aqui em São Paulo. Já está tudo no papel, estava lindo, maravilhoso, todo geneticamente planejado. E quando eu cheguei no Maranhão, meu amigo, é aí que eu fui entender. Primeiro que assim, os planos do homem é diferente dos planos do Papai do Céu, né? Eu planejei em 2017 e falou assim, você planejou, mas o meu plano não é esse para você. Então eu estiquei até 2019 na Universidade Federal. Só que quando eu já estava lá no Maranhão, trabalhando na UFMA, eu já estava entendendo que na verdade, a minha ONG não era para ser fundada em São Paulo, né? Rodrigo Gonçalves Dias, esse é meu sobrenome. Na terra do poeta Gonçalves Dias, está fundado o Instituto Gonçalves Dias no Maranhão, que tem como propósito cuidar de pessoas daquela classe que ninguém quer pôr o dedo, ninguém quer nem sonhar em cuidar e ajudar. É a rapa do tacho, é o fundo do poço. Só quem estudou genética profundamente, quem minerou, quem cavucou o máximo do código genético, quem fuçou o máximo no segredo de Deus, é capaz de entender aquilo ali. Ou capaz de se atrever a entender, né? Quando o Papai do Céu me colocou dentro de uma cadeia pela primeira vez na vida, nem eu estava compreendendo o que ele queria. Nem eu. Aí o tempo foi passando, eu fui vendo qual era a minha missão. E a missão é fenomenal. Fenomenal. Hoje, além de cuidar de ex-presidiários que entenderam que erraram, né, e que querem mudar de vida, né, que é um percentualzinho, né, daqueles que a cadeia fez bem, né, é onde o Instituto Gonçalves Dias mete o dedo e faz a coisa prosperar, né? E além disso, depois disso, a coisa foi crescendo, e eu fui vendo que não tem como cuidar de um ex-presidiário se você não cuida da família também, né? Ambiente. Genética e ambiente. E hoje a minha vida é isso daí. O principal projeto do Instituto Gonçalves Dias é o projeto Expedição 45. Né? E por que 45? No Maranhão existem 45 unidades prisionais. Né? Quando o projeto foi criado, em 2019, tinha 45. Hoje já tem 48 ou 49 unidades, né? Prisionais no estado. E a minha vida é dentro de cadeia, dentro dos centros socioeducativos, dentro de comunidades terapêuticas, com dependentes químicos, né? É uma delícia. Onde ninguém quer estar, eu vibro. E quando eu não estou, eu começo a ficar doente. É a coisa mais linda do mundo. Nem sei explicar essas loucuras todas. Também não tem explicação.
Tá por trás do A do Mapas, do segundo A. A gente não tem que explicar, a gente só tem que sentir, né? O amor e a alma. É A isso gente só tem que sentir, daí. a gente não explica, não dá para quantificar, não dá para. Não tem como medir isso, né? A ciência não vai ter a régua de medir isso. Não Né? tem como, não é? E outro detalhe, eu já no comecinho eu ainda me preocupava em explicar e dar satisfação. Ninguém entende. Não, eu Sabe quando? entendo. Eu te Sabe entendo. quando? Não, você entende. Sabe quando eu passei os meus 13 anos da minha vida forçando a tampa da caixinha e tinha aquela plaquinha lá escrito em hebraico? Você lembra? Quando eu estou explicando para as pessoas, tem uma plaquinha aqui do meu lado, ó, né, mostrando para elas em detalhes, em desenho, o que que significa aquilo. Ninguém olha para a plaquinha e os poucos que olham não conseguem ler o que está escrito ali. Entendeu? É complexo. Você é uma exceção à regra. Por Ah, isso que eu queria vamos. tanto, por isso que eu queria tanto você comigo no Maranhão. É, mas eu fiquei lá um ano, né? Você não contou essa parte da história. Fui para lá quando foi? 2018. 2018. 2018.2. Eu cheguei em agosto de 2017, em junho, julho, uma coisa assim, né? De 2018, quase um ano depois, esse rapazinho aí. Novembro de 17 eu te ligo. Porra, e aí, como é que você tá, meu brother? Tô com saudade, o que você tá fazendo? Tá tudo bem. Novembro de 17. Aí você me manda uma foto de onde você tava morando. Falei, você tá bem pra caramba, seu sem vergonha. Morando de frente pro mar, né, lá no Maranhão. Ainda É, com os resquícios do menino que sai de um apartamento bacana de São Paulo, não queria morar mal lá, né? Ainda com alguns resíduos. é. Aí, bom, te ligo em novembro de 17, conversa e você continua a história aí. O que você falou para mim? Aí não, eu falei para você, não, você que falou para mim. Tem uma vaguinha para mim aí de aluno de mestrado. Eu queria vazar de São Paulo. Eu já não aguentava mais e queria fazer um mestrado com você. Falei, porra, o cara teve Voltou, comigo a vida toda. voltou, Voltou, voltou. Tinha... voltou. O cara teve comigo a vida toda, estudei junto com o cara, sei da competência do cara, vou fazer mestrado com alguém aqui, não vou fazer nada, vou fazer com ele. E se ele não aceitar, vou ficar de bico, vou ficar marrento. Eu falei, tem. Aí eu falei por falar, né? Aí acho que umas 2 semanas depois você me ligou de novo, não foi? Foi. Você falou, Rodrigo, eu vou embora fazer mestrado com você aí. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, tudo bem, ele vai vir sozinho, né? Não, E a gente planejou essa história. Você vem, fica, depois você volta, vai, volta, vai, volta. Ele não é possível isso daí, vai, volta, tá maluco. resumindo, o menino é tão louco que juntou família, mala e cuia e foi embora pro Maranhão. Quando que você chegou? Dia 14 de julho de 2018. 14 de julho de 2018. Eu tenho o vídeo, tava fazendo uma limpa no celular, achei o vídeo, deu no aeroporto, indo buscar vocês. Aquele Pô, me manda, bando me de manda. mala, com filho pendurado no pescoço, esposa do lado, com mochila nas costas. Nossa Senhora. Ele Lembra? chegou, ele é doido mesmo. Eu acho que é quando a gente, na verdade, eu não sabia, eu fui lá para estudar, eu fui lá para fazer o mestrado com você. Eu não fui lá com nenhuma outra pretensão que não fosse essa, eu não fazia ideia. Eu não tinha estudado a situação do Maranhão, de São Luís, eu não tinha ideia do que nós íamos ver lá, né? E aí você viu no que deu, né? Você, com a sensibilidade que você tem, a espiritualidade que você tem, eu, um cara racional, mas que queria largar toda aquela racionalidade para cuidar de pessoas, né? Mas faltava em mim o último A do mapa, né? Faltava. E, na verdade, você foi lá, você não foi lá fazer mestrado. Hoje eu O entendo. seu,
O seu planejamento foi esse. Igual o meu planejamento foi parar de trabalhar em 2017. Agora, o que o homem coisa. Que Deus planeja. Você foi lá para me preparar espiritualmente para o que viria. E depois de um ano, você do meu lado todo santo dia. Todo santo dia. Me influenciando nessa espiritualidade. Quando entrou, o Papai do Céu falou assim, volta para São Paulo. E do mesmo jeito que eu fui buscar você no aeroporto, cheio de mala e fio pendurado no pescoço, eu te devolvi no aeroporto, cheio de mala e com um filho a mais pendurado no pescoço. O Pedrinho. Ah, meu Deus, o meu anjo. Eu tenho um filho ludovicense. O maranhense. O maranhense, Tem um filho da ilha, tem um filho ludovicense. Quem nasce em São Luís do Maranhão é ludovicense. Eu tenho um filho da ilha. Aquela cidade é muito doida. Quem estuda um pouquinho estuda e acredita um pouco em eletromagnetismo, a gente vê a manifestação da maré. E aí a gente quer água, vou falar um número, tá? 70%, 80% água ao nosso corpo. E aí você vê a maré de São Luís, sobe e desce, ao longo do dia ela recolhe 300 metros de mar. Depois te devolve esses 300 metros de mar. Ou seja, há uma influência muito doida, né, naquela região das movimentações, enfim. Eu não vou saber explicar com detalhes. Então imagina nós que somos 80% água se não sofremos essa interferência, não é? São Luís tem um negócio maluco, é a ilha mais eletromagnética do mundo. Parece que o que eu ouvi falar, eu nunca fui atrás disso para pesquisar, que é a segunda maior variação de maré do mundo, né? Exato. São 7 ou 11 metros, alguma coisa assim. Né? É muito incrível. O porto de Itaqui que tem lá, ele é o primeiro ou segundo maior porto de maior profundidade, mas com melhor qualidade de flutuabilidade, por causa dessa manifestação toda. É um mar diferente que tem aí. É incrível o potencial de São Luís. Não é à toa que tem Alcântara, né? A base de lançamento, e os americanos estão abocanhando. Não é à toa. É um lugar incrível, com potencial incrível para tudo. Só que, infelizmente, bom... É uma pena, né? Ter todo esse potencial e ser o estado mais pobre do Brasil. Com 54% da população vivendo abaixo da pobreza, 54%. E 20% abaixo da extrema pobreza. É um horror. É uma coisa de louco. Não dá para fechar o olho. Você viu, né? Lembra da dona Maria? Que fazia a limpeza da sala, né? Lá da minha sala, lá dos professores. O que aquela mulher contava pra gente de história, meu Deus do céu. Uma desestruturação familiar, né? Eu lembro, não sei se você lembra disso. Não, você não tinha chegado ainda. Quando eu cheguei lá, estava tendo uma campanha de uma ONG contra casamento infantil. Eu falo pra galera aqui, cara, o abuso sexual lá parece uma prática comum. É um horror. Meu Deus do céu. É uma coisa de louco, uma coisa de louco. Homem assim da idade nossa, 45, 50, 55, 60 anos, casando com menina de 11, 12 anos de idade. Sabe? Abuso sexual no Maranhão é a coisa mais comum do mundo. Mais comum do mundo. Olha, aquilo ali é um... Eu falo, é um caos, que funciona aos trancos e barrancos. Né? É uma judiação. Judiação, o que se vê nesse Maranhão, sabe? Então, eu tive certeza que o meu lugar era lá mesmo. Né? Os menos favorecidos do Brasil. Hoje eu moro dentro de uma favela. Conta.
Como é que chama a favela lá? A comunidade da Ilhinha. Ilhinha Barra São Francisco. Ah, mas eu amo aquele lugar. Não sai de lá nunca mais. Nunca mais. Né? O Wesley, um dos ex-presidiários, filhos da Expedição 45, né? Ele mora lá. Então, no ano passado, ele pediu para um rapaz, o Benão, que é um benfeitor lá dentro da comunidade, ele pediu para o Benão que ele queria me reencontrar, que ele tinha participado da minha palestra dentro da cadeia, né? Quando ele, em dezembro, foi em janeiro de 2000, não sei quando. E aí, quando ele saiu, ele me viu em rede social, numa foto, junto com esse Benão, e falou pro Benão que queria me reencontrar. O Benão entrou em contato comigo e falou assim, olha, eu posso levar um ex-presidiário aqui da favela para te reencontrar? Eu falei, não. Você vai me pegar e levar para dentro da favela para encontrar ele. Aí eu fui. Eu fui, ainda levei um empresário amigo meu, ele foi disfarçado, queria louco para ir lá dentro da favela ver como é que era. E aí reencontrei o Wesley, fazendo tatuagem, dizia que estava trabalhando honestamente, né, que não queria mais voltar para aquela vida de antes. E aí foi devagarinho, 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 investigando a vida dele e vi que o rapazinho estava realmente disposto a criar os 3 filhos de forma honesta, né? E estava precisando de uma ajuda, de um empurrãozinho, né? Aí adotei o bichinho. Como é que é o Instagram dele? Hã? Como é que é o Instagram do Wesley? Coyote _ tatu, de tatuagem, tatu _ estúdio. É Coyote _ tatu _ estúdio. Isso. Se eu Ele não é me engano, é chique. isso. Ele Hã? é chique. Ele é chique. E aí comecei a conviver demais. Todo dia eu ia lá na favela. Aí você pega um amor do caramba as crianças, né? Davizinho, Marcelinho. É só entrar no meu Instagram que vocês vão ver foto do Marcelinho e do Davizinho a rodo lá. Tem uma última, a gente andando de carroça dentro da favela. Coisa mais linda do mundo. E o Edson também, que é o mais novinho, né? Aí aquele negócio vai todo dia, vai, não sei o que, papapá. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou comprar uma casa aqui na favela para fazer o estúdio de tatuagem dele. Na época eu tinha conseguido da Electric Ink, o maior fabricante de equipamentos de tatuagem no país. Eles fizeram, né? Paulo Fernando, muito obrigado aí ao empresário dono da Electric Ink, que doou os equipamentos de tatuagem tudo pro Coyote. Eu comprei alguma coisa também. E aí eu falei, agora eu preciso arrumar um pontinho comercial bonitinho, né? Comecei a procurar casa na favela para comprar, para fazer o ponto comercial dele, né? Aí inflacionou, descobriram que o gringo estava na favela procurando casa para comprar. Aí casa de 50 mil estava virando 150 mil. Tinha um velhinho que tinha um lote na beira da avenida. Falaram assim, ó, ele está vendendo lote, é 100 mil. Fui lá conversar com ele, ele pediu $500 mil. Vai que você cai na armadilha. Aí um outro rapaz lá, Dieguinho, você conheceu o Dieguinho, né? Entrou na jogada, começou a investigar lá, falou, ó, a Toca do Liso tá à venda. Mas você tá louco, Toca do Liso é um bar, né? Mas numa esquina gigante lá da comunidade, em que acontecia as coisas, tudo ali, os bailes, tudo, né? E aí eu falei assim, não, ali não dá certo, não. Ele falou assim, não, eu só tô falando pra você que tá à venda, né? Eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, papai do céu, tudo é invertido na minha vida, né? Tudo. Eu vou começar a tramitar a compra desse negócio aí.
Se der certo, é porque o negócio é para ser ali, né? Aí foi indo, conversei com a comunidade, né? As pessoas que mandam e coordenam e que conduzem aquilo ali, os caras falaram, não, você quer o bem da nossa comunidade, pode vir. E aí, meu amigo, coisa mais linda do mundo. Você lembra, né? Em novembro. Hã? Eu fui lá passar uns dias para trabalhar, finalizar os negócios do mestrado. Você me levou para dentro, preciso te levar num lugar. Falei, vai, vamos aí, uai. Me levou para dentro da favela, me colocou dentro da Toca do Liso, do bar. Falei, meu Jesus Cristo, ainda bem que eu sou protegido por Deus, eu tô tranquilo. Mas dá um medinho, dá um medinho. É meio assustador. Aí eu falei, o que eu falei mesmo? Vamos ali ver um negócio, o que era mesmo? Vamos comigo ali que eu vou te mostrar um negócio. Falei, beleza. Quando você foi, eu ainda morava na área nobre, né? Exato. Como eles dizem lá, assim, eu morava junto com os barão. A área nobre é os barão moram na área nobre. E aí eu cheguei lá, coloquei você no meio, né, da toca, não foi? E você falou assim, mas o que é isso daqui? O que é isso aqui? Aquele terreno gigante com uma casinha construída, né? O que é aqui? Eu falei, é meu. É nosso. É nosso. É nosso, é nosso. Você falou bem assim, é nosso. É do IGD. É nosso. Aqui vai ser construído o Instituto Gonçalves Dias. Eu não esqueço a sua cara. Eu não esqueço a sua cara. Eu fecho o olho assim, eu vejo você em 4K na minha frente, assim, ó. A sua fisionomia. Falei, não é possível. Acho que eu te dei um abraço, um beijo, falei, a gente chorou, falei, porra, do caralho, vamos pra cima. Foi no fim de novembro, comecinho de dezembro, né? Foi. Na segunda semana de dezembro, a Toca do Liso foi pro chão, colocamos um trator lá dentro, jogamos tudo no chão. E aí eu não aguentava mais. Todo dia tirava carro da garagem e voltava para a favela. Ficava de noite lá com as crianças. Nossa, pedia pizza para nós comer. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu quero morar aqui com vocês. 15 de janeiro desse ano, 15 de janeiro, juntei minhas trouxas, aluguei um quartinho na favela e fui embora. Nunca fui tão feliz na minha vida. Nunca. A simplicidade vale muito mais que tudo isso aqui, ó. Que delícia. Fica leve, né? Eu tô aqui dentro, mas eu não me sinto mais, sabe? Você tá onde? Você tá em São Paulo, né? Explica pra galera aí. Tô em São Paulo, no meu apartamento aqui. Onde que é seu apartamento? Explica pra nós aí. Na esquina da Avenida Paulista. É o endereço, um dos mais nobres endereços comerciais de São Paulo, né? Não me pertence mais esse tipo de coisa, sabe? Eu vim para ficar 10 dias aqui, para resolver umas coisas. Estou há 1 mês e 10 dias. Não consegui ir embora até agora. O povo me chamando para palestra, para isso, para aquilo, e oportunidades, né? Fui para 2 grandes feiras e estou levando um monte de oportunidades para os projetos sociais, né? Então nada é por acaso. Perdi o voo, perdi o dinheiro do voo, nada, ganhei 10 vezes mais. 10 vezes mais. Exato. E aí agora, no fim dessa semana, estou voltando. E ainda nessa brincadeira, ainda na semana passada, arrastei você comigo. Fui lá. Fundação Casa. Eita, que delícia, hein? É incrível, incrível. É? Incrível. Eu fiquei muito feliz, cara, porque primeiro que a sua palestra é incrível. O dia que a galera que estiver aqui te assistindo aqui no Instagram puder um dia estar numa palestra sua, é transformadora.
E toda vez que eu vou, e não foram poucas, a gente fica observando a reação, no caso da Fundação Casa, eu vou falar meninos, né? Meninos ali, você vê as reações, tinha um deles ali que eu tirei várias fotos, ele entrou numa catarse ali de choro e de não parar, ou seja, bateu ali completamente, acho que o entendimento, não é? Então a sua mensagem, contando a sua história do jeito que você conta e as conexões que você usa esse termo, né? As conexões que vão surgindo das experiências, das histórias, você vai fazendo conexões que vai dando sentido para a vida, mexe muito com todo mundo que está ali. Mexe muito, é incrível. Parabéns, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Realmente é transformador. Transformador. A palavra é incrível. Ó quem que entrou aí, ó. O Léo, o artista, pintor dos quadros. Léo. Porra, Léo, que legal, cara. Eu quero ver o quadro finalizado, hein, Léo? Quero ver o quadro, hein? Conta Ele um vai pouquinho, o Léo é um finalizar. artista. Conta quem é o Léo aí pra galera. O Léo é um amigo de infância. Crescemos juntos lá no interior de Minas Gerais. Fizemos muita bagunça juntos. E graças a Deus prosperamos na vida, né? E aí eu falei, há uns 6 meses atrás, eu troquei umas figurinhas com o Léo por WhatsApp. E falei, Léo, vem aqui para o Maranhão, né? Você pintar um quadro dentro da cadeia. Ele, eu vou. Eu falei assim, vem nada. Esse povo aí é tudo... O que ele falou lá? Escreveu alguma coisa aí. Ele vai postar a foto do quadro. E aí eu falei, não, tudo bem. Uma oportunidade, eu trago o Léo para o Maranhão, um amigo de infância, né? O Léo fez um quadro, cara, ele pintou um quadro, ele doou esse quadro para aquela central das favelas aqui em São Paulo, e um artista da Globo arrematou o quadro por 3 toneladas de alimento, cara. Puta, Coisa mais linda do mundo. E aí eu falei, eu quero trazer o Léo para cá. Aí vim para São Paulo, tô aqui em São Paulo, eu não consigo ir embora, a gente chamando para palestra aqui, não sei o que, participar de coisa ali, papá. Falei, eu vou para dentro da cadeia aqui. Aí comecei a articular. Deu tudo certo para ir para fechar com a Fundação Casa. Quando viu, me deu um estalo na cabeça, eu falei assim, o Léo tá aqui em São Paulo, vou ligar para ele. Deu certo, encaixou. Deu outra. Ele falou assim, eu topo, vamos lá. Eu falei, vai mesmo? Você não vai dar para trás? Ele falou assim, não, de jeito nenhum. E foi. Muito bom. Aí, Professor, agora, eu queria poder ficar aqui até a meia-noite, cara. Tá fechando, tá acabando nosso tempo? Vamos, só para a gente poder finalizar. Com respeito, eu não queria não queria interromper, mas só para a gente poder ir por finalmente. Essa semana, o que você tem essa semana de atividade? Não, só quero saber se você vai comigo de novo. Tem que ver minha agenda aqui. Tem que ver um horário mais difícil, mas fala aí, o que você tem essa semana? Amanhã eu volto lá naquela mesma unidade que nós fomos, que as 4 horas não foram suficientes. Os meninos querem conversar e é importante esse contato posterior. Não é com todo mundo, né? Aquele menino que caiu no choro lá é um dos, né? Que eu vou ter uma conversa em particular com ele. Vamos ter uma rodinha de conversa. Vou passar a tarde inteira de novo. Amanhã, né? E na quinta, isso amanhã é quinta. E na sexta-feira, vamos? De manhã? Coloca o coraçãozinho aí. Quem quer que eu vou? Quem quer que eu vou? Põe o coração aí. Clica no Levanta coração. o dedo quem quer que o Vlad volte comigo para a gente vai numa unidade feminina da Fundação Casa. Com mulheres agora. Aqui perto na Avenida do Estado ali, perto do Mercadão Municipal. Tem uma das casas. São quase 140 unidades da Fundação Casa no estado de São Paulo inteiro.
Meu Deus do E céu. na capital são quase 40. Né? Uma informação, eu pedi informação para a área de comunicação da Secretaria da Justiça e Cidadania, né? Eu não sei se eles vão me dar. Acho que eles estão com medo de me dar as informações todas. Aí você me lascou, a galera tá pondo o coração pra caramba aí, agora me lasquei, ó. Aí, ó. Então você vai ter que ir sexta-feira, 8h30 da manhã. Sexta-feira é seu rodízio? Se vira. Vai de ônibus, vai de carroça, pega uma carroça lá Na na carroça. ilhinha e vai de carroça. Ó, a Dona Jesus Leide aqui, ó. Dona Jesus Leide, ela tá cuidando de um dos nossos filhos. Dona Jesus Leide, um beijo para a senhora. Ela é uma psicopedagoga de dentro da comunidade. Está Legal. cuidando do nosso filho lá, o Bolim, Ah, Pretinho. o bolinho, bolinho. Bolim. Ó, segura aí, numa próxima live você vai contar essas outras histórias, que tem muita história. Cara, vamos encerrar? Vamos encerrar? Vamos combinar outra. Tudo bem? Posso te convidar para uma outra oportunidade? Quantas você quiser. Vamos fazer o seguinte? É. A próxima nós vamos fazer lá de dentro da favela. Com a Pô, criançada, legal. tudo. O povo. E a carroça? E Vou a chamar, carroça? vou chamar meus 15 filhos, certo? A gente Combinado. pinhoca todo mundo lá e depois nós sai para dar uma voltinha de carroça. Fechou. Live na carroça vai chamar. A live na carroça. Você vai ter que estar com o celular e a carroça andando. Beleza? Fechado. Fechado. Fechou. Combinado. Aí, galera. Vamos, ó, compromisso, hein? Live na carroça vai chamar. Pronto, nós vamos levantar. Live na carroça vai virar o título da nossa live aí. Dia que a gente chama o Rodrigo. Rodrigo, eu não tenho nem o que falar para você, brother. Eu seria... dizer Deus te abençoe é bobagem. Você já está mais do que abençoado. Eu acho que não é Deus que abençoa, é a gente que trilha o caminho, a gente que propõe as oportunidades que a gente quer alcançar. As pessoas falam, eu não tive oportunidade. Falo, mas você nem correu atrás, meu irmão. Como é que você quer oportunidade? Tem que fazer acontecer. Eu acho que você colocou no meio de um discurso uma coisa muito legal, a palavra simplicidade. Rapaz, como isso dá uma paz de espírito, não é? Dá uma leveza na forma de conduzir, diminuir ego, diminuir vaidade, diminuir essas coisas de ter, né? De acumular bens. Cara, meu Deus do céu, é um sofrimento que nem a cara. É um sofrimento para ter, depois um sofrimento para manter. Mas como é que é possível a gente sofrer tanto com tão pouco? Porque não é isso que define realmente quem nós somos. O ser não se define pelo que eu tenho, não é? E eu acho que a palavra que você soltou aí de forma sutil no meio do caminho, que é a simplicidade. Cara, obrigado por você estar na minha vida. As duas fases da sua vida, a fase de alta performance na ciência, confesso que eu mirava, falei, porra, a frase da minha mãe, filho, se você não for melhor naquilo que você escolheu fazer, esteja do lado dos melhores naquilo que você escolheu fazer. E eu não tinha dúvida quando eu encontrei você na minha vida. Não tinha dúvida. Falei, cara, eu quero pesquisar, eu adoro fazer isso, acho isso mó barato. E na minha cabeça o Rodrigo, para mim, é uma referência para isso, de performance, de resultado, de empenho. Então, obrigado por essa etapa da sua vida. Isso para mim foi muito importante. Isso para mim é algo que não tem como, isso é um legado que já está registrado. Sabe quando você tatua no corpo, registra na carne, você registrou na minha alma, meu irmão. Isso que para mim é uma coisa importante. Mas a ciência pelo propósito de ajudar o outro, de produzir um conhecimento que possa ajudar a humanidade. Não é para mim. Bobagem. E agora eu fico muito feliz em poder você estar registrando a minha história com essa nova fase da sua vida, empenhado em ajudar pessoas. Na minha cabeça só existe isso para nós. Porque se o outro não estiver bem, como é que eu estou bem? Não tem como, na minha cabeça não entra isso. Lembra dessa frase, né? Se o cara do meu lado não está bem, como é que eu estou bem? Não tem como eu estar bem. Não é? Eu não consigo. Eu não consigo engolir isso. Então, obrigado, cara. Obrigado. Fica à vontade, faça seu fechamento desse nosso encontro incrível. Entre nós dois existe uma gratidão mútua, né?
Porque se eu deixei contribuições para a sua vida, você também deixou para a minha. E as contribuições que você deixou na minha vida foram fundamentais para a construção do completo, né, do que eu precisaria realmente para fazer o que eu faço hoje, né? Então, nós dois não tem mais que ficar rasgando seda um para o outro, não. E a gente sabe muito bem o valor de cada um de nós, um na vida do outro, né? E você, antes de mim, você teve a percepção e você realmente colocou em prática de que aquela velha frase lá do livro sagrado, né? Riqueza a gente não junta na terra, a gente junta no céu, né? E eu queria finalizar contando um episódio que aconteceu comigo há uns 4 meses atrás. Eu levei para São Luís os meus ternos finíssimos, caríssimos, né? Que eu usei inclusive quando eu recebi o prêmio da mão da presidente da República, né? Há uns 3 meses, e eu não usei nunca esses ternos, estavam lá, aquele calor do caramba de São Luís. Essa hora nós tivesse lá, tava com 10 ventiladores, assim, né? E há uns 3, 4 meses atrás, esses ternos estavam lá, né? Lindo, maravilhoso, guardadinho naquela capa bonita. Quando eu levantei o terno, a capa, inteirinho comido pelas traças. Caramba! O poder. Eu chorei de felicidade. Eu tirei foto, eu mandei para os meus pais a manga, com aquelas tracinhas tudo pendurada, tudo furado, assim, abria, levantava, você olhava, você via a luz no fundo. Coloquei assim do lado do meu rosto, tirei uma foto e mandei chorando para meus pais de alegria. A riqueza que se junta na terra está na Bíblia. A traça come e o ladrão rouba. As que se junta no céu. E a ferrugem, a traça e a ferrugem come e o ladrão rouba. E as riquezas que se juntam no céu. Nada disso acontece. Muito bom. Finalizar contando esse episódio. E um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Obrigado, Vlad. E a próxima vai ser da favela, em cima da carroça, com as crianças todas. Nós vamos instituir a live na carroça. Essa live vai ser instituída. O Brasil inteiro vai conhecer a live na carroça da ilhinha de São Luís do Maranhão. Nós vamos passar na casa do Wesley, vamos entrar um pouquinho, mostrar o estúdio de tatuagem dele. Vamos passar na casa da Dona Jesusleide. Dona Jesusleide, a senhora está aí ainda? Né? A senhora que cuida do meu filho junto. Vamos passar na casa do Bolinho. Vamos passar lá no terreno do Instituto Gonçalves Dias. Nós vamos rodar a favela inteira na live. Ó, pronto, fantástico. Live na carroça, diretamente da favela da Ilhinha, São Luís do Maranhão, Brasil. Obrigado, pessoal. E para finalizar, nós vamos passar lá na casa da irmã do Wesley, a Vanessa, para comer uns docinhos, que ela faz uns docinhos maravilhosos. A gente começa falando de ciência e obesidade, termina comendo um docinho. Live na carroça. Grande beijo, Rodrigo. Obrigado. Deus te abençoe cada vez mais. Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu.